Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 13. É uma passagem bem conhecida, mas eu queria destacar alguns pontos aqui nessa noite. Nós precisamos, irmãos, não sei como diz o apóstolo Tiago, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas precisamos ser fiel praticante. Amém? Precisamos praticar aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Deus tem nos moldado, aquilo que Deus tem falado aqui. E eu sei que Deus entrega grandes tesouros para nós, mas que se a gente não praticar as revelações e aquilo que Deus nos entrega, fica até cansativo você ter uma caminhada com Deus. Fica até cansativo uma caminhada com Deus se você não pratica. Por quê? O nosso Deus, ele é um Deus de processos. O nosso Deus é um Deus processual, né? Ele como todo-poderoso, ele poderia ter criado a terra em um dia apenas, né? Ou você duvida disso? Deus poderia ter criado toda a terra em um dia apenas. Ele é Deus, irmãos. Ele poderia, em uma palavra apenas, ele ter criado todas as coisas. Mas o nosso Deus é um Deus processual. Ele produz, e aí ele para, e ele diz, é bom. Quando Deus te fez, foi assim. Deus te fez, parou, te olhou e disse, é bom. Então os processos da tua vida, da nossa vida, são processos assim. Ele nos ensina, e aí quando a gente pratica, ele diz, é bom. Então nós precisamos aprender a se enquadrar nos processos de Deus, para não interromper aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 13, diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Ou seja, estavam armando uma cilada para Jesus. Chegando, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu, Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram. Perguntou-lhe, de quem é esta face, ou essa esfinge, né? Esse rosto, inscrito na inscrição? E responderam, de César. Disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então, por que eu estou citando essa passagem? Do que ela trata exatamente? Primeiro, deixa eu falar do contexto histórico disso aqui. Deixa eu falar para vocês do contexto histórico. O que estava acontecendo nesse momento? Primeiro, eles queriam testar Jesus para reprovar Jesus. A ideia era reprovar Jesus, pegar Jesus em alguma coisa para apedrejar e matar. Jesus ia morrer de qualquer maneira, ele nasceu para isso. Jesus nasceu para morrer. Então o problema não era esse. O problema era a hipocrisia deles. Mas, qual é o contexto histórico disso aqui? Eles estavam aguardando, os judeus estavam aguardando um Salomão. Eles estavam aguardando um Sansão, eles estavam aguardando um Davi, um libertador político que libertassem eles do cativeiro de Roma. E aí, quando Jesus se apresenta como o Messias, ele é confrontado exatamente na expectativa deles. Porque eles chegam para Jesus com uma expectativa. Havia uma expectativa do Cristo, mas a expectativa não era daquilo que o Cristo faria, segundo o próprio Deus, mas segundo o que o Cristo faria de acordo com a sua expectativa. Havia uma expectativa pronta e eles queriam encaixar Jesus nessa expectativa. Havia um plano pronto e eles queriam encaixar Jesus nesse plano. Qual era o plano? Nós vamos ter um líder, segundo Deus, um rei, segundo Deus. Esse rei vai convocar as 12 tribos, nós teremos homens para enfrentar Roma, e porque Deus é conosco, mesmo sendo um número pequeno de judeus, como era com Gideão, apenas 300, se Deus é com o Messias, nós iremos acabar com o governo de Roma e teremos Jerusalém de volta e teremos Israel de volta. Então
Então havia todo um planejamento da utilidade de Jesus, e o que eles queriam fazer era encaixar Jesus na utilidade. Eles queriam encaixar Jesus nos seus planos. E quantos de nós, irmãos, não fazemos isso? Quantos de nós não temos tudo planejado? É só Jesus obedecer a gente. Quantos de nós não temos tudo já pronto? Está pronto. É só Jesus chegar e fazer o que eu mandar. É só Jesus chegar e fazer aquilo que eu tenho de expectativa. Sendo que Jesus, ele não vai se enquadrar nas nossas expectativas. Jesus, se você convida Jesus para a tua vida, você não pode convidar Jesus para a sua vida para que ele responda às tuas expectativas. Quando você convida Jesus para a sua vida, você tem que convidar Jesus para que ele cumpra os planos que ele tem para você. E não os planos que você pretende que ele realize para a sua vida. Porque como eu iniciei falando aqui essa palavra, irmãos, o nosso Deus é um Deus de processos. O nosso Deus é um Deus processual. Ele tem tudo planejado. Está escrito em Salmos que os nossos dias estão escritos, todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Ele escreveu os nossos dias. Não somos nós que devemos, não é Cristo que tem que se enquadrar no que nós determinamos, mas nós temos que nos enquadrar no que ele já preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Estão entendendo? E o grande confronto aqui era exatamente esse, porque Jesus veio com uma proposta. Qual proposta? Jesus veio com a proposta de transformar o homem. Jesus veio com a proposta de mudar o homem. Jesus veio com a proposta de fazer do homem um reino, cada homem um reino, e não vários homens em um reino, mas cada homem um reino, morada sua, habitação sua. A proposta de Deus é exatamente essa, é transformar o homem, fazer do homem um receptáculo do seu poder, da sua glória, é converter o homem, é trabalhar o homem. Eu não sei se você sabe disso, mas a palavra homem, ela tem a mesma transliteração para a palavra terra. Terra e homem têm o mesmo significado. Da mesma maneira como Deus trabalhou a terra 7 dias, Deus trabalha o homem em uma vida. Deus tem uma vida para trabalhar a sua vida. Deus tem uma vida apenas para trabalhar você. Porque a Bíblia diz que é dado o homem morre apenas uma só vez e após isso segue-se o juízo. Então eu sinto muito você que acredita em várias vidas. A Bíblia diz que é apenas uma vida. E essa uma vida, que é a que você está vivendo, é a que Deus tem para de processo em processo trabalhar para que você possa habitar com Ele eternamente. E aí, Jesus vem com essa sede, Jesus vem com essa fome, de quê? De trabalhar o homem. Jesus vem com essa fome, ele vem com essa determinação. Eu vou transformar o homem, eu vou resgatar o homem de si mesmo, e vou fazer o homem voltar a ser como antes de Adão cair. E trabalhar essa regeneração. Eu vou regenerar o homem. E aí Jesus vem com toda essa expectativa de transformar o homem na contramão da expectativa do homem, que era apenas uma porta aberta, que era apenas o seu casamento restaurado, que era apenas mais dinheiro na conta, que era apenas um carro do ano, que era apenas pagar sua conta de luz. Jesus é o Rei da Glória, o Senhor da criação, o Todo-Poderoso, o Filho do Altíssimo. E o que Ele tem para fazer em nós é muito maior do que se pagamos impostos ou não pagamos impostos. E qual a minha preocupação nesse tempo, irmãos? A minha preocupação é que, olhando para a política nacional, olhando para a segurança nacional, olhando para a medicina nacional e internacional, a gente fique tentando testar Jesus e tentando colocar Jesus na parede para que ele possa resolver aquilo que nós temos como expectativa para que ele resolva. Jesus, esse é o meu problema. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele pode e ele faz. Ele pode e ele faz. Enquanto ele trata da tua vida, ele cuida das tuas coisas. Mas é paralelo. Ele vai fazendo uma coisa e fazendo outra. Enquanto ele te transforma, ele transforma as coisas à tua volta. Ele não tem como transformar as coisas à tua volta e deixar você permanecer o mesmo. Ele precisa transformar você e, a partir de você, transformar as coisas à sua volta. E esse é o projeto de Jesus. Eles não queriam, irmãos. O que eles queriam era parar de pagar imposto. O que eu quero, em choque com o que Jesus quer,
E a nossa vida é uma vida assim, irmãos. É o que nós queremos em confronto com aquilo que Jesus está tentando fazer na nossa vida. Jesus está tentando, irmãos. Jesus está tentando. Jesus, ele incomoda, ele convida, vem para perto de mim, ele vem que eu vou te dar paz, mas a gente quer paz no conselho dos amigos. A gente quer paz nas nossas soluções. A gente quer paz na nossa maneira de resolver. Quando a Bíblia diz que Ele é o nosso lugar seguro, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha fortaleza. Para estar seguro tem que estar nele. Não convidar Ele para a tua... Você tem uma fortaleza pronta, estruturada, você tem todas as soluções, e você está tentando convidar Jesus para a tua fortaleza. Não é convidar Jesus para a tua fortaleza, mas é para você entrar nele, que é a fortaleza. Que nós precisamos despertar, irmãos, porque nós podemos estar atrapalhando aquilo que Jesus está tentando fazer. Jesus estava focado em resgatar o mundo. Olha isso, irmãos. Jesus estava focado em transformar a humanidade. Jesus estava focado em resgatar a humanidade das garras de Satanás, das aflições da alma. Jesus estava focado em resgatar o homem do diabo, dos seus demônios, das influências malignas. Resgatar o homem da sua alma, das suas queixas na alma, das suas dores na alma. Jesus estava focado em transformar o homem de dentro para fora. E os homens só queriam alguém que resolvesse a política nacional. Estão entendendo? E os homens só queriam alguém que resolvesse o problema da saúde, da educação, da segurança. Tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus durará eternamente, para sempre. Jesus estava focado em mudar a humanidade, em converter o mundo para uma nova direção. E o mundo só queria parar de pagar imposto. Irmãos, quantos de nós não estamos assim, irmãos? Quantos de nós não estamos assim, irmãos? Quantos de nós? Quantos de nós que Jesus está querendo trabalhar uma área da tua vida específica? Eu quero fortalecer tua alma. Eu quero avivar o teu espírito. Eu quero te dar a paz que ninguém pode dar. Namorado não dá, marido não dá, filho não dá, dinheiro não dá. Eu quero te dar essa paz, mas eu não quero. Eu quero o meu namorado. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero sucesso. Eu quero fama. E Jesus querendo dar uma paz, aquela paz que você consegue sustentar dentro da cova com leões. E esse é o milagre de Deus para nós. De dentro para fora. Não é nos livrar das tribulações, mas nos dar sabedoria para se manter nele durante elas. Jesus está aí tentando transformar você por dentro, mudar a tua estrutura para filho de Deus, para reis, para sacerdotes. A Bíblia diz que Jesus veio nos tornar, a Bíblia diz que Deus veio nos tornar reis e sacerdotes, e eu só quero parar de pagar imposto. Vocês estão entendendo a mediocridade? Vocês estão entendendo como Jesus foi confrontado com esse testezinho humano? Um testezinho humano. Vamos testar Jesus. Um testezinho humano. Testando o Criador. Testando o Rei da Glória. Irmão, nós estamos testando Deus. O Senhor está tentando transformar o nosso caráter, mudar o nosso interior. E para isso, às vezes, Ele aumenta o nosso número de inimigos. Para isso, às vezes, Ele aumenta o nosso número de caluniadores. Para isso, às vezes, ele coloca traidores ao nosso lado. E aí a gente quer que Ele tire tudo isso, quando na verdade Ele está usando tudo isso. Não é parar de pagar imposto, irmãos. É entender que o que é de Deus, o que é do homem é do homem. Deus não vai... Deixa eu dar uma notícia para você que de repente você não sabe. Deus não vai nos livrar daquilo que nós plantamos. Você sabe por que Israel estava cativo de Roma? Sabe por que Israel ficou cativo da Babilônia? Sabe por que Israel ficou cativo da Assíria? E não foi Satanás, não foi o diabo não, irmãos. Você lê o Antigo Testamento, você vai ver várias situações do próprio Deus dizendo: eu vou botar vocês cativos 70 anos na mão da Babilônia. Quem botou Deus cativo da Babilônia foi Deus. Quem botou Israel cativo da Babilônia foi Deus. Quem botou Israel cativo da Assíria foi Deus. Quem botou Israel cativo de Roma foi Deus. Para eles voltarem a clamar ao Senhor. Foi Deus que fez isso.
Foi Deus. Por quê? Porque foram desobedientes, porque foram insubmissos, porque foram idólatras, porque se corromperam com esse mundo, com as coisas desse mundo. E aí Deus colocou eles cativos de Roma. Eles estavam apenas colhendo do que plantaram. Eu quero propor algo para você nessa noite como desafio. Eu quero propor algo para você. E marca a data de hoje. Marca a data de hoje. E eu te desafio, nessa data de hoje, daqui a 3 anos, se você parar de plantar o que você está plantando aí agora, se você não vai colher o que é bom. Foi o que ele falou, irmãos, para Caim. O que ele falou para Caim. Ele disse para Caim, Caim, você está se queixando de quê, Caim? Do que você está se queixando? Porque se você fizer o que é bom, não é certo que você vai colher o que é bom? Então você colhe coisa errada e quer plantar, você planta coisa errada e quer colher coisa boa, irmãos? A maioria das dificuldades e problemas que nós estamos passando são fruto das escolhas que nós fizemos há alguns anos atrás. Você quer colher paz? Começa a plantar paz. Para de murmurar, para de falar mal da vida. Para de falar mal das situações, enfrenta de cabeça erguida, como leão, com a autoridade de Deus. Acredita, vai de cabeça erguida, vai com o Senhor, sem reclamar, como Jó. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos aprender essa cultura, para a gente colher disso daqui a alguns anos, irmãos. A gente colher disso há alguns anos. Você quer colher felicidade? Começa a plantar algumas coisas boas nesse tempo. Não adianta você plantar coisa errada e ficar, Deus me livra disso. Deus me livra. Aí eles plantaram um monte de coisa que não devia e agora queria que Jesus fizesse eles parar de pagar imposto. A Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem. Quantos estão entendendo isso? O Senhor quer te avivar nessa noite, mas eu estou preocupado porque Ele não daria uma palavra dessa se não tivesse pessoas atrapalhando o que Ele está tentando construir. Deus está tentando construir algumas coisas em você e você pode estar atrapalhando o que Ele está tentando construir. Resistindo a Ele, resistindo à maneira como Ele... Nos processos de Deus, o que vale não é o que você entende ou o que você quer que seja. O que vale é o que Ele vê na eternidade. Ou nós, como crianças espirituais, sabemos muito mais do que Deus. Será que nós sabemos muito mais do que Deus para ter governo da nossa vida? Não temos, irmãos. Não temos. Precisamos aprender a aceitar os processos de Deus. E os processos de Deus, às vezes, têm um Judas. Os processos de Deus, às vezes, têm um Tomé que duvida de tudo. Poxa, eu estava pensando em fazer isso e isso. Você é um idiota, você é burro demais para isso. Você não vai conseguir, não. Você não... Às vezes, vai ter. Pessoas que ficam lembrando do teu passado. Pessoas que ficam cavando o teu passado. Que não deixa você olhar só para frente, que amarra uma bola no teu passado e fica te lembrando como uma assombração. Vai ter tudo isso no teu caminho. Vai ter pessoas desanimadas, pessoas que estão tentando roubar a tua fé, não tem fé para ela, ainda quer roubar a tua, mostrando uma realidade humana. Tá vendo? Cadê Deus? Eu estou pagando imposto. Vai pagar imposto, porque ao homem o que é do homem e a Deus o que é de Deus. Agora a gente não dá a Deus o que é de Deus. Deus está cobrando, irmãos, Deus está cobrando algumas coisas de nós. A gente não está dando o que Deus está cobrando e está cobrando que Deus faça o que é o homem que tem que fazer. A gente quer que Deus pague imposto no nosso lugar quando a gente não dá para Ele a obediência que Ele pede. Quando a gente não ama o inimigo. Quando a gente tem rinchas no nosso coração, mágoas e feridas abertas. Nós precisamos discernir os processos de Deus e entrar nos processos de Deus. Você tem que parar de orar, Deus me tira disso, e passar a orar a Deus o que o Senhor quer me ensinar com isso. Se você entregou sua vida para Jesus, você precisa crer que Ele está governando ela. Amém? Amém? Se você entregou sua vida para Jesus, você precisa crer que Ele está governando ela. Você não pode entregar sua vida para Jesus e achar que agora o diabo está fazendo, que agora o inimigo está fazendo. Se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, se você crê nisso, você precisa crer que Ele está trabalhando na sua vida. E aí Ele usa quem quiser, irmãos. Da maneira como Ele quiser. Não dá para escolher quem Deus usa. Não dá para escolher quem Deus usa. Por quê? Quando os profetas se calam, até as mulas falam, irmãos.
Quando o profeta se cala, até as mulas falam. Então, se Deus tiver que usar a mula, Deus vai usar a mula. Porque tem profeta calado. Que tem profeta inseguro. Que tem profeta na culpa, na condenação, com a boca fechada. Quando deveria falar. Deus está mandando falar e está querendo transferir responsabilidade. Aí Deus vai ter que usar as mulas, irmãos. Nós precisamos parar de ficar cobrando que Deus faça o que a gente tem que fazer e colocar as coisas no lugar, porque o nosso Deus é um Deus de processos. Amém? Não atrapalhe os processos de Deus tentando resolver coisa humana. Não traga Deus para coisa humana. Entre naquilo que Deus está construindo, entre naquilo que Deus está fazendo. Isso é muito importante, porque senão a gente vai fazer um monte de coisas que a gente considera certo. E o que ele está pedindo mesmo, a gente está, ó. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo. Essa passagem é mais conhecida ainda, mas eu queria ler com você. Abra sua Bíblia comigo. Mateus, só para ficar registrado aqui nessa live. Mateus 19, enquanto eu bebo água. Mateus 19, versículo 16. Quantos estão recebendo aí? Quantos estão sendo avivados? Você precisa crer que Deus está no controle da sua vida. Amém? Ah, Tom, mas se Deus está no controle da minha vida, por que as coisas estão dando errado para mim? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus no controle da vida de João Batista não impediu ele de ter a sua cabeça cortada. Você precisa entender isso. Deus está no controle da nossa vida, no controle da vida do apóstolo Paulo, não livrou ele de tomar uma chicotada. Deus está na vida do apóstolo Pedro, não livrou ele de ser crucificado de cabeça para baixo. Você precisa entender que Deus está no controle da nossa vida, não significa que tudo está dando certo. Porque tudo dando certo, você sorrindo o tempo inteiro, você não cresce nada, você não aprende nada, você não desenvolve nada, você não amadurece nada. É na tribulação, é na aflição, é na perseguição que nós nos tornamos um com o Senhor e amadurecemos na sua glória. A gente precisa entender isso, aprender isso. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Porque enquanto você não aprender, você vai ficar tentando parar de pagar imposto. Enquanto você não aprender, você vai ficar tentando parar de pagar imposto. Mateus capítulo 19, versículo 16, é um bem conhecido, né? Mas olha só o que acontece quando você não entra no processo de Deus. Presta atenção, irmãos. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele respondeu: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que é que falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, pois depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se, triste por ser dono de muitas propriedades. Olha isso. Eu até quero a vida eterna. Não, eu até quero a vida eterna, até quero. Mas eu não quero me submeter a esses processos de Jesus. Estão entendendo? Esse jovem me perguntando para Jesus como é que ele fazia para herdar a vida eterna. Enquanto Jesus estava só na religiosidade, só nas tábuas da religião, só nos mandamentos que tratavam de relacionamentos humanos, ele falou: não, mas isso aí é mole, isso aí eu faço. Estou dizimando, estou ofertando, eu dou ajuda para os pobres, eu ajudo, dou cesta básica, eu dou roupa, eu ajudo quem está precisando. Enquanto estava nessa tábua, estava tudo bem. Aí quando Jesus fala assim: agora deixa eu tocar na tua alma. Peraí, agora deixa eu tocar no que você ama. Você ama as suas propriedades, você não ama a Deus. Aí quando Jesus vem confrontando no processo de transformação, ele pula fora. Muita gente está assim, irmãos. Muita gente está assim. Enquanto Jesus não toca naquela área que a gente não quer que toque, não mexe nisso não, Jesus. Porque eu tenho ódio de estimação. Eu tenho ódio de estimação. Eu tenho falta de perdão de estimação. Eu tenho mágoa de estimação. Isso eu não consigo. Mas isso é difícil para mim. Eu tenho inimigos de estimação. Eu tenho pecado de estimação. Eu tenho um monte de coisa de... Não, Jesus, enquanto ele não mexer nisso, dá.
Mas se Jesus fizer você se decepcionar com o seu líder, porque você idolatra ele. Mas se Jesus fizer você se decepcionar com o seu marido, com os seus filhos, com a sua esposa. Mas se ele marcar você na traição como ele foi marcado, como é que você vai se comportar? Será que essa área está pronta para depositar Jesus dentro? Será, irmãos? Porque Jesus não está preocupado. Jesus não está preocupado com o que é de César. Jesus está preocupado com o que é de Deus. E Deus não nos chamou para ser de César. Deus nos chamou para ser de Deus. Amém. Jesus não veio nos resgatar para ser de homens. Jesus veio para nos resgatar para ser dele, para ele. Nós precisamos aceitar os processos de Jesus. Porque senão a gente vai ficar igual esse jovem rico, cantando que ele é bom e vivendo o seu lado mal. Fica só cantando que ele é bom. Ó, bom mestre, tá me chamando de bom porque tu não me ama, cara. Tu não me ama. Porque você fica falando que eu sou bom, você não me ama. Amo sim, eu obedeço os mandamentos. Então vende tudo, dá aos pobres e me segue. Confia só em mim, ao invés de confiar no teu dinheiro, no teu salário. Ao invés de confiar em conselhos de amigos, vem buscar os meus conselhos. Ao invés de ficar buscando em lives, busca em mim, mergulha na minha palavra, entra na minha presença. Aí eu digo que você me ama. Nós precisamos, queridos, aceitar os processos de... É doloroso. E tem que ser doloroso. Por quê, Tom? Porque o prêmio é a vida eterna. Eu não estou falando de uma conta bancária recheada. Porque ora você vai ter muito dinheiro, ora não. Ora você vai ter muito feliz, ora você vai estar... Eclesiastes capítulo 3, Salomão sofreu para aprender isso, mas aprendeu. Eclesiastes capítulo 3 fala disso. Há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de ganhar, mas também há tempo de perder. E a gente não está pronto para as fases de tratamentos de Deus. A gente não está pronto, a gente quer fugir desses tratamentos e que é só a parte boa. Não existe só a parte boa, existe a parte melhor ainda. Qual é a melhor ainda? Ele está te moldando, forjando é a palavra. Ele está te forjando, ele está tacando no fogo e tirando, para quê? Para tornar você digno da vida eterna com ele. E isso é real. Não era real para os judeus, porque os judeus queriam a eternidade livre de pagar imposto apenas. Quando a realidade de Jesus é a eternidade com ele, para sempre, verdadeira paz, verdadeira alegria. Quantos estão entendendo isso? Aceite os processos, para de tentar fugir dos processos de Jesus. Para de tentar fugir dos processos. Esses processos são importantes para que Jesus molde o que ele precisa moldar em você. Pare de fugir. Dói, fogo dói, dói mesmo. Fogo dói, irmãos. Eu não teria a ousadia de falar isso para vocês se eu não vivesse isso. Eu sei o que é ter que confrontar a mim mesmo para numa cruz pendurado falar assim, ó, Pai, perdoa que não sabe o que está fazendo. Eu preciso imitar Jesus, irmãos. A Bíblia ordena. Isso é uma ordem. É uma ordem. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele foi imperativo. Efésios capítulo 5, ele fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Tem que imitar Jesus. Tem que imitar Jesus. Mas imitar Jesus expulsando demônio, imitar Jesus usando o seu poder de falar em línguas, é fácil. Eu estou falando em imitar Jesus, está com 2 pregos na mão, na cruz, e falar assim, Pai, perdoa meu inimigo, ele não sabe o que está fazendo. É esse Jesus que a gente tem que imitar, irmão. É esse. De morrer por quem não merece, como eu. Você está disposto a morrer por quem não merece? Jesus está formando isso, irmãos. A terra está clamando por esse tipo de crente. A terra está cheia de gospel. Mas filho de Deus tem pouco. Nós precisamos ser de Jesus de verdade. E a gente não vai ser de Jesus preocupado com a política nacional. A gente não vai ser de Jesus preocupado com a segurança nacional. Minha segurança não vem da polícia militar. Minha segurança é feita pelos anjos do Senhor. Eles estão acampados à volta daqueles que o temem e os guarda. Quem faz a minha segurança não é o exército. Quem faz a minha segurança é Miguel e os seus anjos. Ele que faz a minha segurança. E nós precisamos viver essa realidade, irmãos.
Isso tem que ser uma realidade no nosso espírito. A minha saúde não depende da UPA. A minha saúde está na mão de Deus. Se Ele quiser, eu serei curado. Se Ele quiser, eu ficarei enfermo. Se Ele quiser, eu ficarei enfermo. Se Ele quiser, eu serei curado. Quem nos guarda é o Senhor. Nós precisamos entender isso. Esquece César. O Rei da Glória está diante de você, irmão. Eu fico confrontado, baseado no amor que tenho por Cristo, por Jesus, de que aqueles homens estavam diante de Jesus, face a face com o Senhor, e preocupado com a moeda de César, e preocupado com o imposto, irmãos. É doloroso, irmãos, mas esse é o Evangelho. Desculpa, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Nós precisamos viver esse Evangelho. Deus foi muito claro comigo quando Ele disse: eu estou cansado de ser interrompido nos processos que eu estou desenvolvendo para formar vocês. Então, nós precisamos parar de atrapalhar Deus preocupado com o imposto e aceitar que Deus está trabalhando nos seus processos. Deus está trabalhando nos seus processos. E aí Jesus fica triste com esse jovem, irmãos. Jesus fala assim: tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? É mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no céu. Por quê? Porque não aceita os processos de Deus. Não, eu tô aqui pensando no que o pastor falou agora há pouco, com relação a nas áreas que a gente tem dificuldade em deixar o Senhor reinar, né? A área do perdão e da mágoa, né? São algumas áreas bem fortes assim que a gente presencia tratando de pessoas, cuidando de pessoas, né? E até pela convivência, enfim. E eu sempre, quando o pastor fala isso, eu gosto sempre de ressaltar que não é que nós entendamos que é fácil a gente perdoar, é fácil porque você não sabe como foi, quem foi, né? Mas o que eu tenho entendido, porque eu também já passei por esses processos de perdoar, né? Enfim, e eu sei da experiência que é liberar perdão. Já passei por situações bem delicadas até, né? Quem é mais próximo, a gente já contou esse testemunho. Mas a questão é se Jesus, ele está nessas áreas. Porque a diferença se Jesus está nessa área, você entende qual deve ser a sua posição, que é de perdoar, né? Que é liberar o perdão, se esvaziar dessa mágoa, né? Desse lixo que fica aí na sua alma, te apodrecendo dia após dia, né? E por muitas vezes a pessoa de quem você tem tanta mágoa tá bem, graças a Deus, vivendo a sua vida, né? São áreas nossas sensíveis que todos nós temos. Eu ainda não vi uma pessoa que fala assim: eu nunca fui magoado, eu nunca fui traído, eu nunca tive que liberar perdão, né? E a questão é: você permite Jesus entrar nessas áreas sensíveis da sua vida para que quando a traição chegar, ela se deparar com Jesus? Porque assim você vai sentir, mas não se compara. Da mesma forma que ela chega, você vai liberar, porque você não vai permitir que aquilo fique ali em você. Por quê? Porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Aquela decepção, ela se deparou com Jesus, então ela não tem espaço para ficar em você. Quando essas áreas são assumidas por Jesus, não cabem os dois no mesmo ambiente. Se você é templo do Espírito Santo, a mágoa, a presença do Deus Altíssimo e a mágoa, elas não convivem no mesmo espaço. A presença de Deus, ela é tão ampla, ela é tão plena em você, que quando a mágoa vem, você se depara com a traição, ela não consegue ficar, porque ali habita o Espírito Santo de Deus. Então, a diferença que eu quero ressaltar aqui para você não é se eu serei ou não traído, não é se eu serei ou não magoado. Jesus está
Jesus assumiu essa área sensível da sua vida, né? O Espírito Santo de fato habita no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. É Ele que reina, é Ele que domina. Porque se for esses sentimentos, com certeza não conseguirão conviver com a presença do Espírito Santo de Deus. Então, pastor, é fácil? Não é fácil. Eu vou te dizer, não é fácil. Entendeu? Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Por que eu decido perdoar? Porque eu não permito que o templo do meu Senhor seja contaminado pela falta de perdão. Ele é precioso demais para conviver num templo onde habita a falta de perdão, onde habita a mágoa, onde habita a depressão, onde habita a tristeza, onde eu sou atingido e aquela ferida vem e fica. Eu não me conformo que haja de fato um espaço para os dois. Não acredito de forma nenhuma. É difícil? Mas é super possível você se livrar desse sentimento. Basta o Espírito Santo de Deus estar assumindo. Então, se ele ainda não assumiu essas áreas, essa noite eu quero te convidar para você chamá-lo para habitar nessas áreas. Senhor, eu não permito que essa dor permaneça no templo que é seu. Alguém tão precioso morar numa casa suja desse jeito. Então, assim, o meu convite para nessa noite é, se você tem essas áreas sensíveis, se ele ainda não habita nessas áreas, convide para habitar nessas áreas. Porque você vai ver que quando você for assolado pela mágoa ou pela decepção, você facilmente, eu falo facilmente porque se ele habita em você, você pode, você consegue. Amém. É só você querer. Amém? Isso aí, Lica, faz muito bem mesmo, faz um bem muito grande. E lembrando que essa questão do perdão é só um exemplo, tá? Sim. É só um exemplo daquilo do que Deus está trabalhando nos processos. A gente está citando um dos exemplos, mas a mentira, o engano, a ambição, a luxúria, a fornicação, a prostituição, todos esses processos são processos que a gente às vezes atrapalha o que Deus está querendo fazer, tá? Cada um precisa identificar a sua área, né? O que Deus está trabalhando na sua vida? É orgulho? Estrutura de orgulho? Ana Márcia foi ao médico porque ela torceu o pé e aí bateu uma chapa lá e tal, e o médico pegou o pé dela e começou a tatear o pé dela. Já que tá doendo, é aqui, e tum! Aí ela gritou e chorou quando ele tocou na área. Irmãos, e é assim que Jesus faz. Esse homem chegou cheio de segurança. Eu tô pronto para ir pro céu. Sabe o que eu vejo nesse jovem? A arrogância de acreditar que porque cumpria 5 mandamentos dos 10, estava pronto para entrar no céu. Não, eu tô pronto para entrar no céu. Isso tudo eu faço. Mas Jesus, tá bom, mas eu não sou senhor do teu dinheiro. Eu não sou senhor do teu dinheiro. Não sou eu que governo tua carteira. Não adianta. Você está escolhendo do que eu vou ser senhor. A gente não pode escolher do que Jesus vai ser senhor. Porque senão a gente não vai deixar Jesus tratar as áreas da nossa vida. Tá? E o jovem rico é só um dos exemplos. Só dos exemplos. Mas, por exemplo, o próprio Pedro foi tratado no seu coração duro. Ele corta a orelha do sacerdote, a orelha de Malco. E Jesus fala para ele assim: Pedro, você não aprendeu nada. Você não sabe que quem pela espada fere, pela espada será ferido. Eu não vim ensinar isso. Então, o coração duro de Pedro ainda não estava amolecido, porque processos de Deus, até que ele amolece, lá quando Jesus pergunta para ele, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. Então, a vida com Deus, irmão, preste atenção nisso, preste atenção. Isso é muito importante você lembrar. Se você acredita que você entregou sua vida para Jesus e Ele é Senhor, você vendo ou você não vendo, Ele está trabalhando na sua vida. Você vendo ou você não vendo, você entendendo ou você não entendendo, Ele está trabalhando na sua vida. Agora, o que Ele está trabalhando, eu posso ajudar, cooperar, acelerar, ou eu posso atrapalhar, irmãos. E enquanto eu atrapalho, todo o restante do processo fica retardado na minha vida. E tem que ficar atento, né? Porque às vezes a gente não percebe por que estamos passando por algumas situações, né? E a gente fica se perturbando com aquela situação e eu creio que às vezes é Deus querendo tratar ali. É Deus tentando te despertar e você está disperso com o que Deus está fazendo. E aí você fica batendo cabeça, querendo entender o que está acontecendo, e fica ali atordoado e não atenta para o que Deus está querendo tratar, para o que Deus está querendo falar. Entendeu? E foi o que o pastor falou, é o que o Senhor quer que eu aprenda nesse momento. E às vezes você acha que
essa pergunta não tem nada a ver com o que você está passando. Ah, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou passando. Tem sim. Tem sim. A questão é, faça essa pergunta para o Senhor e Ele vai te mostrar o que Ele está querendo tratar na sua vida. Amém? Já está encerrando aqui, já está, irmãos, o tempo voa, né? Muito rápido. Mas eu preciso ler para vocês mais uma passagem, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu queria desafiar você a ofertar o controle da sua vida para Jesus. Mais do que cantar que Ele é lindo, que Ele é teu Senhor, que Ele é Rei. Ele ser de verdade, sabe? Ele ser de verdade. Ele realmente... Isso aí, Salomé. Glória a Deus. Exatamente. A mulher samaritana é um bom exemplo disso. Verdade. Ele foi penetrando até ter todo o controle da vida dela. Matar sua sede, casar com Ele, aquela situação toda mesmo, até adorar como Ele quer que adore, no Espírito. Exatamente. Esse processo de penetrando. A gente precisa deixar esses processos. A Joyce está colocando aqui, ó, algumas pessoas questionaram Deus e minha fé na minha vida, por eu ter sido assaltada tantas vezes. Exatamente. Para quem não sabe, a Joyce foi quantas vezes já? 4 vezes. 4 vezes. Esse ano, ela já foi assaltada 4 vezes e levaram o celular dela. 4 vezes, tá? Eu não tenho... Então, qual é a explicação disso? Não tenho. Eu não sei se ela tem, mas eu não tenho. Ela está falando, algumas pessoas questionaram a fé dela. E ela disse, como é que você acredita num Deus e Deus não te protegeu de perder o celular? Beleza, a Joyce perdeu o celular, Jesus perdeu a vida. Né? A Joyce perdeu 4 celulares, Jesus perdeu a vida. Foi açoitado, foi envergonhado. Deus não protegeu, é processo. Tá falando aí, faz parte dos processos. Faz parte dos processos. Glória a Deus, Joyce. Isso aí, faz parte dos processos. Faz parte do processo. Glória a Deus. Exatamente. Quando você tem esse entendimento, você... Presta atenção, como isso é libertador. Se você sair dessa live crendo nessa palavra, você já vai encontrar paz em meio à tribulação. Porque você vai entender um versículo de Romanos que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, é difícil acreditar nisso na hora que perde 4 celulares num ano. Ou os 7 filhos em um dia apenas, como Jó. Sim. Né? 7 filhos, todas as suas propriedades, seu gado, né? E até a sua mulher fica louca. Tudo no mesmo dia, né? Mas você manter essa fé de Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, e crer que você está dentro de processos, irmãos, vamos lá, para mim encerrar, que eu preciso encerrar. Tá muito bom, tô amando, mas eu preciso concluir o recado de Deus. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Primeira coisa, você tem que entender que a sua fragilidade é parte do projeto de Deus para revelar a glória na sua vida. Então, quando você é traído e dói, é o vaso de barro. E quando você perdoa, é a glória de Deus dentro do vaso de barro. Estão entendendo? Só para vocês entenderem. Mantendo o exemplo do perdão, tá? Quando alguém te trai, é só o vaso de barro sendo tocado. É o barro que dói. E aí, quando você manifesta o perdão, é a glória de Deus saindo de dentro do vaso de barro. Irmão, isso é poderoso demais. Você não sente isso aí, não? Não sente, não? Temos dentro de nós a glória de Deus, mesmo sendo vaso de barro. Irmão, isso é poderoso demais. Por quê? Projeto de Deus já para glorificar o nome dele na nossa vida, como ele mesmo diz aqui, para que a glória seja de Deus e não nossa. Versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então, beleza. Eu vou ser atribulado, mas ficar angustiado não é de Deus. Estão entendendo? Porque se eu creio que é processo de Deus, essa tribulação ela vai passar. E eu preciso crer, ter esperança nisso. Esperança nisso. E se eu tenho esperança nisso, eu tenho paz em meio à tribulação. Então eu não fico angustiado. E esse é um milagre, irmãos. Então, como é que isso acontece? Sei lá, irmãos. Não sei explicar. Se soubesse explicar, Deus era eu, não era ele. Eu sei que eu vivo e é real. Amém, queridos? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Olha isso, irmãos.
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Isso é processo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha isso, carne mortal e vaso de barro, para que a glória de Jesus se manifeste. E o que ele faz? Ele bota pessoas para perseguir, para humilhar, para envergonhar, para trair, para que perdoando, amando, intercedendo, orando, abençoando, a glória dele se manifeste na nossa vida. Como que você consegue? É porque eu morri para mim mesmo e hoje Cristo vive em mim, aleluia. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Isso é real na sua vida? Isso é real? Se isso é real na sua vida, você precisa entender processos. O que você está vivendo é processo. Senhor, o que eu aprendo com esse processo? E por mais difícil que seja, Ele está aperfeiçoando você. Tá? Boa parte das pessoas que estão nessa live eu conheço há bastante tempo e eu já tenho como homem, eu sou mau, irmãos, eu sou mau, eu sou homem, sou natural e sou mau. E sendo mau, eu já consigo identificar antes e depois de algumas pessoas aqui. Eu já consigo dizer, essa aqui ó, era assim, hoje é assim. Quem fez isso? Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Ele já pode ser glorificado na tua vida, aleluia. Ele já pode ser glorificado na sua vida. Um vaso de barro, uma carne, né? Em nossa carne mortal. Uma carne mortal que está sendo transformada de dentro para fora. Peraí, deixa eu entrar numa questão escatológica para a sua vida. Ele está nos transformando de dentro para fora. O nosso corpo vai responder a uma transformação interna. Nós teremos um revestimento de dentro para fora. É como se você jogasse ouro dentro de uma vasilha e fosse jogando e ela derretendo, até que esse pote de ouro ele tivesse lotado e continuasse jogando o ouro dentro e esse ouro transbordasse e revestisse ao lado de fora. O que Jesus está fazendo conosco é isso, irmãos. Ele está derramando glória dentro, de processo em processo, de transformação em transformação. Ah, você é um otário, mas sou de Jesus. Ah, você parece um bobo, se você fosse eu, você era convertido e sendo transformado de dentro para fora, até que a glória de Jesus sai de dentro e toma ao lado de fora. E a Bíblia fala que nós teremos um corpo incorruptível. Amém. Glória a Deus. Eu profetizo isso para a sua vida, meu querido. Não atrapalhe os processos de Deus. Não interrompa. Não deixa a carnalidade, não deixa a humanidade, não deixa a fragilidade, não deixa os pecados, o inimigo, o seu eu, a sua alma, atrapalhar o que Deus está construindo de glorioso na sua vida. Amém. A sua vida até aqui já é gloriosa. Eu conheço alguns aqui, eu posso afirmar isso. Até aqui sua vida já é gloriosa. Mas Ele está jogando fogo dentro para derreter toda a glória que Ele já depositou, para que essa glória se manifeste pelo lado de fora. E olhando para nós, brilhando a sua luz, digam, eu vejo a face de Jesus em você quando você brilha. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Isso é processo de Deus. Precisamos desse processo. A Bíblia diz que quando eles levam Estevão diante do rei, antes de matar Estevão, eles levam Estevão diante do rei para ser confrontado. Quando Estevão entra no salão do rei, o rei olha para Estevão e a Bíblia diz, está escrito, que quando eles olharam para a face de Estevão, eles viam tanta glória que parecia que era um anjo entrando. Por causa da glória refletida, quem olhava para Estevão pensava que era um anjo. Irmãos, você tem noção de pessoas olharem para nós e termos tanto da paz de Deus, que parece loucura, em meio a tudo que a gente está vivendo? Em meio a toda tribulação, perseguição, toda ameaça de morte, toda ameaça de Covid, toda ameaça política, toda ameaça de crime, todas as ameaças que a gente vive, olharem para nós e falar, como você consegue ser feliz e você consegue ter paz em meio a todo esse caos? É porque eu estou sendo transformado de dentro para fora, de glória em glória, de glória em glória, nos processos que Deus me colocou para viver, para transformar a minha vida. Quantos estão entendendo isso? Quantos recebem isso? Não podemos, eu vou para terminar, já terminando, está terminando, eu preciso continuar, o versículo 16, leia comigo o versículo 16, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, a carne mortal,
e o vaso de barro. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, de dia em dia. Irmão, você consegue viver isso? Você consegue viver isso no meio da tribulação, teu homem interior gritando: eu confio no meu Jesus, eu confio no meu Deus, eu sei que aquele que me resgatou é poderoso para continuar a sua obra, eu sei que é Ele que está fazendo. O que eu tenho que aprender com isso? Senhor, me alerta porque eu tenho que aprender para eu não ficar no deserto tantos anos caminhando e dando volta. Me ensina para que eu possa sair logo desse deserto. Quantos estão entendendo isso, irmãos? É disso que Ele está falando, porque ainda que na minha carne eu caio, tropece, ainda que essa minha humanidade, ainda que essa minha fraqueza e meu vaso de barro venha me trair, dentro de mim foi depositada uma glória que brada numa direção. Que direção? A direção de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é o lugar para onde você deve correr, é o lugar para onde você deve buscar, olhar, se direcionar. Senhor, eu não estou conseguindo isso, mas eu não aceito que isso atrapalhe a minha caminhada contigo. Senhor, isso aqui está muito difícil de eu conseguir, de ser transformado, de mudar isso. Isso aqui está muito difícil de eu vencer, mas dentro de mim, o meu homem interior, ele todos os dias clama por mais de ti, clama por mais de ti, clama por mais de ti. É isso que ele está falando, dia a dia, dia a dia. Dia a dia. Se você está aqui nessa live, Ele está fazendo na sua vida. Você não tem poder sobre isso. Ele começou, Ele vai terminar. Só não atrapalha. Amém? Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, vai terminar em 40 segundos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não há de se comparar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não compare o que você está vivendo, ou seja, pagar imposto não é nada comparado ao que Deus está construindo na sua vida. Amém? Vai acabar daqui a pouco. Quero agradecer aqui pela sua presença. Eu espero que o Espírito Santo tenha te despertado para isso e você possa viver essa paz. Amém? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe poderosamente. Amém, queridos? Beijo, gente. Deus abençoe. Bom, semana abençoada pra gente. Deixa o leão rugir.